Sabe que todo dia que eu chego aqui na TV, eu venho carregado de beijos e abraços. E tudo isso é para você que assiste e que acompanha o nosso programa. Mas para receber, é claro que eu preciso saber o seu nome, a cidade e o estado de onde você acompanha o nosso programa. E você manda para cá um WhatsApp com todas essas informações. 0 Operadora 11 99 681 9742. Inclusive, através do WhatsApp, você também pode fazer suas perguntas para os nossos entrevistados, caso alguma dúvida não tenha sido sanada durante as nossas entrevistas. Você quer emagrecer? Quer emagrecer de forma saudável? Então preste atenção nessa conversa, porque ingerir proteína é fundamental para manter o corpo funcionando. Só que é preciso muito cuidado com o excesso. Algumas pessoas recorrem às famosas dietas restritivas em proteína para perder peso, ganhar massa magra ou melhorar o desempenho lá na hora da musculação. Mas esse excesso pode sobrecarregar o rim, entupir artérias e até mesmo prejudicar o nosso coração. E para falar sobre emagrecimento saudável, hoje eu recebo a nutricionista Natália Colombo. Natália, muito boa tarde. Tudo bem, bem-vinda. Rafael? Boa Obrigado tarde. pela presença. Obrigada e ela pelo já veio convite. aqui carregada de coisas pra gente, né? Isso, exatamente. A gente vai conseguir falar hoje, eu acho, sobre um assunto que todo mundo quer saber, né? Natália, a gente entra na internet, vai dar uma googada e lá acha, inclusive, dietas incríveis, mirabolantes, falando não come isso, não come aquilo. Sim. O que eu absorvo dessa história? Bom, na verdade, hoje em dia, eu falo que a nutrição é a ciência que mais evolui, né? Então a gente tem estudos novos o tempo todo, mostrando um monte de coisa nova pra gente. Então hoje em dia, o que a gente sabe sobre emagrecimento? As tendências hoje têm mostrado que 2 tipos de dieta conseguem ajudar de maneira eficaz. E tudo com equilíbrio, porque aqui a gente tá falando num período um pouco mais restrito para a questão da perda de peso, mas depois tem que ter equilíbrio, todos os grupos alimentares precisam estar presentes. Então hoje o que a gente tem? A dieta low carb, é uma dieta que vem chamando mais atenção, que é uma dieta com pouco carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, aquele carboidrato que se transforma em açúcar rapidamente no nosso corpo, como pão, farinhas, macarrão, enfim. E a dieta paleolítica, que foi apelidada assim. Paleolítica? Que a gente chama de dieta paleo, que na verdade é aquela dieta onde a gente come comida, tá? E a gente não come nada de farinhas e nem grãos. Tá. Então, acho que paleolítica fazendo referência à Idade da Pedra, por exemplo, onde não tinha nada desses produtos industrializados. Nada, exatamente. Era puramente a carne. Exatamente. É justamente isso? Sim. Tá. Na verdade, carne, raízes, então a batata doce, mandioca, tudo isso entra também, frutas, verduras e legumes, tá? Mas hoje em dia a gente fala muito sobre a questão de incluir a proteína em todas as refeições. Por quê? Vamos pensar aí numa dieta de uma pessoa qualquer que tá querendo perder peso. Então de manhã ela acorda, ela come lá uma fatia de pão com peito de peru e um pouquinho de margarina light, toma lá seu cafezinho, come lá um mamão. O que a gente tem de proteína aí? Peito de peru? Peito de peru eu falo que assim, a gente nem considera... Meio disfarçado, né? A gente nem considera peito de peru nada, na verdade, porque ele é um produto extremamente embutido, tem alta quantidade de nitrato e nitrito, que são extremamente tóxicas para o organismo, além da quantidade de sódio. Então a gente até tira isso como fonte de proteína, porque ele tem mais porcaria do que coisa boa. Mas na verdade a gente não tem muita coisa. E o que acontece? Isso é uma coisa super importante a gente saber pra gente conseguir controlar o apetite durante o dia. Se você coloca uma quantidade boa de proteína no café da manhã, você consegue modular uma série de neurotransmissores e hormônios que vão ser responsáveis pela saciedade ao longo do dia. Então, aquela pessoa que tem muita vontade de comer pão, que tem aquela fome desesperadora no fim da tarde, né? É super comum. Super comum. Isso é uma questão de você ter desregulado teus hormônios desde cedo. Um exemplo, se você come de manhã 2 ovos cozidos, já tem uma série de estudos comprovando isso. Você consegue aumentar a tua massa muscular, você consegue ter um efeito sacietógeno super importante e você consegue modular a tua saciedade ao longo do dia. Tá, então 2 ovos cozidos, é isso? Isso, e é ovo completinho, exemplo. claro e gema, é isso? Completo, exatamente, completo. Aí a gente pode pensar na questão da gordura. Poxa vida, mas a gema tem gordura? Tem. Mas tem uma série de antioxidantes, tem um monte de coisa boa e ela controlando a tua saciedade, você acaba comendo menos ao longo do dia. Tá, mas aí eu vou fazer meu café da manhã apenas com ovos? O que Não, mais eu posso? esse na verdade a gente tá dando um exemplo. Então assim, agora a gente tá falando de perda de peso, mas assim, por mais que você fale assim, não, mas eu não posso comer um pedaço de alguma raiz, uma batata doce, uma mandioca no café da manhã, você complementa com os ovos. Eu acho que eu não conseguiria. Hoje em dia tem muito... A gente não precisa ir necessariamente pra raiz, mas a gente consegue colocar isso de outras maneiras. Então você pode fazer uma panqueca de batata doce de manhã. Então, na verdade, você vai misturar a batata doce com os ovos, um pouquinho de farinha de aveia, vai te dar uma saciedade incrível, entendeu? Aí a quantidade, obviamente, do carboidrato a gente precisaria modular pra cada caso, tá? Mas assim, não precisa ser ovos. A gente pode
pode pensar... Eu trouxe aqui vários exemplos. A gente pode pensar numa ricota, a gente pode pensar num cottage. Ricota, olha, gente. Olha quanta ricota aqui hoje pra gente. Que delícia isso. Exatamente, que são boas fontes de proteína. A gente pode pensar numa pastinha de um frango desfiado no café da manhã, tá? E aí também a gente entra num outro ponto. Quando a gente fala de dieta de proteína, tem muita gente que tem um pouco de receio, né? Ah, mas a proteína em excesso não vai fazer mal. E hoje eu te falo com toda certeza que 80% das pessoas consomem muito mais carboidrato do que proteína. Olha, isso é verdade. Sim. Se nós fizermos um balanço, né? Aliás, você aí de casa, né? Faz o seguinte exercício. Hoje tudo bem, o dia já está quase que acabando, você vai ter um jantar e talvez um lanchinho à noite. Isso. Mas amanhã, numa sexta-feira, anote tudo que você vai comer. Comece lá pelo seu café da manhã e faça, no final do dia, né? Coloque isso na ponta do lápis ali, né? Faça o cálculo, você realmente vai ver. Exatamente. Comprovar o que a doutora Natália está explicando pra gente aqui. E o que acontece? Quando você come o carboidrato em todas as refeições, você tem esse pico de insulina muito alto. Se você aumenta a insulina, logo em seguida você vai sentir fome com uma rapidez muito grande, né? Porque o carboidrato, ele não te manda, por mais que a gente coloque fibras, ele sempre precisa estar associado a alguma fonte boa de proteína ou de gordura É o que acontece com a gente quando de repente o nosso almoço é uma massa. Exatamente. Isso é muito comum. Vocês já ouviram falar, pessoal da produção, né? Hoje o nosso estúdio está cheio aqui, depois vocês vão entender por quê, mas geralmente acontece isso mesmo. A gente come uma massa, uma macarronada, por exemplo, no almoço, 2 horas da tarde ali, 2 horas depois, a fome parece que chegou de novo, né? Exatamente. E é exatamente por isso, porque você aumenta muito o açúcar no teu sangue, tem muita ação da insulina, e o que a gente precisa saber e considerar é que a insulina, ele é um hormônio que vai estimular o acúmulo de gordura no nosso corpo. Ele tem aí uma série de ações importantes, inclusive para o anabolismo, mas quando a gente está pensando em perda de peso, a gente tem que equilibrar picos de insulina durante o dia. Se você está comendo carboidrato durante todos os períodos do dia, por melhor que seja o tipo de carboidrato, você está tendo pico de insulina. Então, você tem sempre que associar algum tipo de proteína. E eu sei que tem gente que, quando a gente fala de proteína, vai pensar em ovo, carne, frango e peixe, né? Que são os mais comuns. Os mais comuns. Mas a gente tem várias outras maneiras. Inclusive, a gente precisa sempre equilibrar esse consumo proteico para também não aumentar muito o consumo de proteína animal. Porque a proteína animal é uma proteína que tem uma digestão um pouco mais difícil e ela é capaz de acidificar o pH sanguíneo em quantidades muito grandes. Existem algumas pessoas que não têm facilidade para digerir essa proteína. Exatamente. Por que isso acontece? Mas, na verdade, todos nós temos essa capacidade. O que acontece é que a gente chama... No nosso estômago, a gente tem uma quantidade muito grande de ácido clorídrico, que é fundamental para a digestão de proteína. Existem alguns casos, por exemplo, deficiência de zinco, uma alimentação muito desequilibrada, excesso de bebida alcoólica, ou simplesmente deficiência de nutrientes, que faz com que o estômago acabe produzindo menos ácido, e a gente chama isso de hipocloridria. Isso é uma coisa que na nutrição é super fácil de resolver. Um chá de alecrim depois das refeições, um chá de hortelã já tem efeito digestivo, pode melhorar essa digestão. Utilizar abacaxi ou mamão depois das refeições também pode ajudar, porque tanto abacaxi como mamão têm enzimas digestivas. Ou, se mesmo assim ainda não melhorar, é legal procurar uma nutricionista, porque ela vai corrigir essa hipocloridria e vai fazer com que você consiga digerir melhor. Então, se você não digere bem, é porque você tem alguma alteração funcional, tá? Então, perfeito. Eu gosto muito quando a Natália ela utiliza muito o termo associação. Exatamente. É sempre assim. Nunca abra mão, né? Mas associe. Isso é interessante, né, Natália? Nós precisamos de tudo, de uma certa forma, Sim. né? E a gente precisa de equilíbrio, né? Porque eu falo, por mais que a gente esteja pensando agora numa dieta low carb para perda de peso, não dá para você viver com uma dieta dessa pro resto da vida. Então você vai viajar, você vai lá pra Itália, você vai chegar lá e vai falar, não, olha só, não vou comer massa porque eu tô numa dieta low. Não, a gente tem que ter equilíbrio. Porque se a tua alimentação, se você tem regra na alimentação, se você se alimenta bem, as exceções não vão ser um problema. O problema que a gente vê é que todo mundo come muito mal, muito errado, e aí ainda assim, no final de semana, ainda quer comer massa, pizza, cerveja, enfim. Tá. Né? Eu já ouvi dizer que tem um horário pra gente comer proteína. É verdade isso? Na verdade, hoje em dia, o que a gente sabe? Que pra gente conseguir equilibrar a insulina e pra gente conseguir aumentar a massa muscular de maneira eficaz e perder peso, a gente precisa ter quantidades de proteína igual em todas as refeições. Então, o que geralmente acontece? Almoço e jantar, você come lá um montão de frango, ou de peixe, ou de carne. No café da manhã, você não come nada de proteína. No lanche da manhã, você come uma fruta. No lanche da tarde, você come uma fruta. Ou seja, você tem proteína só em 2 refeições, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, o que a gente sabe? Proteína no café da manhã é fundamental para você conseguir equilibrar a tua saciedade, conseguir modular esses hormônios. Na verdade, eu diria que é um dos horários mais importantes, porque a gente realmente consegue ver muita melhora na pessoa que tem uma ingestão melhor de proteína no café da manhã, equilibrando a saciedade ao longo do dia, né? Porque tem gente que fala assim, também é super comum. Olha, de manhã não é o meu problema, de manhã eu fico sem comer a manhã toda se você me pedir. Meu problema é à noite, fim da tarde. Exatamente por isso, porque o horário de você controlar
controlar os hormônios que vão ser responsáveis por essa fome no fim da tarde é de manhã. De manhã. Se você come um pãozinho de manhã com manteiga e um leite com café e açúcar, você não tá regulando nada. Vai chegar à tarde, você vai querer comer até a parede, entendeu? Isso acontece. Existe uma máxima, diz que você tem que tomar o café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. É a mesma história aqui? Exatamente, a mesma história. E hoje em dia, te falo mais, hoje em dia a nutrição tem evoluído bastante também e tem muito ido para a questão do jejum intermitente. Vou falar bem rápido sobre isso, mas a gente tem estudado muito essa questão de você ficar pelo menos 12 horas em jejum. Então, a última refeição deveria ser 8 da noite e a próxima refeição 8 da manhã. Então, colocando aí o período de 12 horas. A história da ceia, o único ela já não problema entra é o mais nosso tanto. ritmo diário, o ritmo de vida Exato, hoje fica muito complicado. Exatamente. Né? Tem gente que sai de casa antes das 6 da manhã, como vai ter uma alimentação dessa forma, regradinha, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, os estudos caminham para isso, mas colocar isso na prática já é uma outra história, né? A gente tem que ver de uma maneira um pouco mais individualizada como é que isso cabe para cada um. Além disso, só uma outra coisa aqui que eu queria aproveitar, eu trouxe feijão, lentilha e grão de bico porque eles são leguminosos, grãos, né? têm um Legal. baixo índice glicêmico, porque tem proteína, tem uma quantidade muito grande de fibras. E também trouxe para falar um pouco para eles, sobre eles, porque eu acho que vale a pena a gente abrir um pouco a nossa mente e usar um pouco a imaginação, né? Eu falo que para comer bem a gente só tem que ter um pouco de vontade, porque dá para transformar tudo. O próprio grão de bico a gente pode fazer um hummus com ele. Ó, grão de bico aqui, gente, ó. Que é muito fácil de fazer. E aí você fazendo essa pasta de grão de bico, você consegue colocar ele de manhã junto com um pão, que seja um pão de manhã, ou até junto com o próprio ovo. Ou, por exemplo, num almoço, você pode fazer um empadão de grão de bico, que é uma coisa super fácil. Basicamente, deixar o grão de bico de molho, cozinhar, amassar ele com uma colher, com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha de aveia, forma a massa do empadão, recheia aí com frango desfiado e pronto. Olha a receita completa aqui na Natália. É que é tão fácil. Tem gente que utiliza grão de bico também na salada. Perfeito. Faz aqueles potes de salada para levar no trabalho. Sim, É isso, aquela incrível. salada no vidro. Exatamente. Além do visual bonito, né? Que fica atrativo pra gente poder saborear isso, né? Fica delicioso também, Fica né? incrível. A lentilha é muito legal para quem tem um pouco mais de fome. A hora que chega em casa à noite pode fazer uma sopa de lentilha, que também tem uma quantidade grande de proteína, fica Com muito esse boa. friozinho que tá fazendo aqui em São Paulo, a gente vai muito bem, Exatamente. né? E é uma substituição, por exemplo, ao invés de fazer uma sopa de mandioquinha, uma sopa de abóbora, que também é muito bom em termos de nutrientes, mas é basicamente carboidrato, né? Você pode fazer uma sopa de lentilha. Agora, né? Natália, você trouxe pra gente aqui o feijão preto. O feijão preto, né? O brasileiro associa muito a famosa feijoada. Não exatamente. Não tá no nosso cardápio, no nosso dia a dia aí. É diferente sim. do carioquinha, por exemplo? Na verdade, Do fradinho, né? Feijão fradinho que a gente tem. cada feijão tem uma certa diferença. Não basicamente na quantidade de proteína, mas tem um pouco de fitoquímicos a mais. Mas assim, na verdade eu trouxe ele mais pra mudar mesmo, porque exatamente pelo fato da gente pensar em feijoada, eu sempre falo que o importante é a gente ter variedade nos alimentos. Então, você pode fazer na sua casa uma semana feijão carioca, na outra semana feijão rosinha, na outra semana feijão bolinha. É legal você ir variando, porque assim você tá dando o tempo todo diferentes tipos de nutrientes, né? E aqui o feijão preto, eu mesma gosto de fazer muito uma coisa em casa, que é fazer o feijão cozido com tofu defumado e cenoura. Então, o tofu defumado fica longe, lógico, do sabor de uma feijoada, porque tem aquele monte de gordura. Sem dúvida alguma. Mas ele dá um saborzinho de defumado pro feijão e é uma maneira super bacana de você ter aí uma outra fonte de proteína no dia a dia, porque o tofu também é super interessante. Só um outro parênteses, quando a gente for pensar em soja, de preferência só soja orgânica, tá? Soja orgânica. Exato, então tofu orgânico. Hoje já é muito mais fácil de você encontrar esses produtos, sem sim. dúvida Tofu alguma. eu acho que é bem comum achar só orgânico, né? Agora, no extremo aqui da nossa bancada, né, dos dois lados, nós temos aqui a sardinha, é isso, né? Eu tenho aqui a sardinha. Isso, a sardinha e o atum. E aqui, desse outro lado, o atum. Pronto. Isso. Os dois proteínas. Sim, os dois são uma ótima fonte de proteína, tá? E na verdade eles são fontes muito boas de ômega 3. Tá? Então, assim, também são coisas pra gente conseguir colocar na dieta. Até o que a gente pode fazer? Juntar o atum com uma ricota, fazer uma pastinha, colocar no lanche da tarde. Tem gente que reclama que ricota não tem sabor, não tem gosto. Sim, né? exatamente. É natural isso. A ricota, assim como o tofu que a gente acabou de falar, e o mais legal da ricota, eu não acho nem que isso é um problema. O mais legal é que você consegue colocar o sabor que você quer, né? Então você consegue moldar ela de diversas maneiras. Você pode pôr erva, você pode colocar um pouquinho de azeitona, você pode colocar um pouco de tomate, fazer colocar na salada, dá pra fazer isso de várias maneiras, né? E o óleo, justamente, que esses dois produtos carregam, tanto a sardinha quanto o atum. Sim, na verdade eu trouxe em óleo exatamente por isso, porque isso é um assunto muito polêmico, né? Ninguém sabe o que comprar. Eu compro na água, eu compro no óleo. Então eu vou comprar na água porque tem menos caloria.
Mas o que acontece? Embora, quando a gente pensa num atum na água, ele tenha sim menos caloria porque ele não tem o óleo, né? Ele é basicamente a proteína. Então a gente sempre fala de equilíbrio na nutrição, né? Então a gente precisa de todos os nutrientes. O atum, os peixes, na verdade, eles são ótimas fontes de ômega 3. E o ômega 3, ele é super importante pra gente, inclusive pra perda de peso, porque ele diminui a inflamação do organismo, ele facilita a quebra de gordura, então ele é sim importante. E o ômega 3, ele tá presente na gordura. Tá? Então, o que é importante? Você chegar e tirar o excesso da gordura e consumir ele dessa forma. A gordura também vai ajudar na saciedade, por um lado, e você tem aí uma fonte grande de ômega 3. Preste atenção aqui no que a doutora Natália fez. Ó, justamente nessa imagem aí, ó, ela peneirou aqui, ó, perfeito? Esse atum foi comprado justamente no óleo, é isso. Ela escorreu, tirou o excesso e vai consumir dessa forma aqui. Perfeito? É justamente isso, né, Natália? Exatamente. E aí também aproveito para falar uma outra coisa que muita gente pode pensar. Hoje em dia, por causa da contaminação ambiental, a gente sabe que os peixes estão muito contaminados por mercúrio. Né? Então, mercúrio é um metal pesado, que é bastante deletério para o nosso organismo. Está relacionado com várias doenças, inclusive Alzheimer, Parkinson, desenvolvimento de autismo, enfim. E o que a gente sabe? Tem muita gente que fala assim, poxa, então não vou comer atum, não vou comer sardinha porque pode ter uma quantidade maior de mercúrio. Sim, existem alguns estudos que mostram que tem uma concentração maior de mercúrio. Só que o mercúrio ele é lipossolúvel, ou seja, ele se liga à molécula de gordura. Então, a partir do momento que você está tirando o óleo, você está tirando aí 80, 90% do mercúrio. Aquela possibilidade do mercúrio ficar em você. Exatamente, exatamente. Porque o mercúrio, exatamente pelo fato dele ser lipossolúvel, ele vai se depositar no nosso organismo em lugares que a gente tem muita gordura, por exemplo, o cérebro, né? E assim você consegue tirar. Se você está comprando ele na água, você não consegue isso, tá? Nesse processo de emagrecimento, pessoas têm idades diferentes. Isso modifica a alimentação, a quantidade de proteína que vão ingerir para esse emagrecimento? Sim, na verdade, assim, aqui a gente está falando mais da dieta de proteína, mas sempre varia, né? Tanto que hoje a gente trabalha muito com dietas individualizadas e personalizadas, onde é tudo calculado. Então, de acordo com a tua idade, de acordo com o peso, de acordo com quanto que você quer perder de gordura. A sua atividade diária. Exatamente. Se você pratica ou não atividade física, tudo isso a gente calcula. E de acordo com os seus objetivos. Bom, então eu quero perder gordura, mas eu quero ganhar massa muscular. Também são condutas diferentes. Mas o que a gente tem hoje é que basicamente uma dieta com pouco carboidrato, principalmente carboidrato de alto índice glicêmico e sem nada de alimento industrializado, porque no alimento industrializado a gente também tem outros problemas, além do pico de insulina, a gente tem várias outras questões, quantidade de gordura conservante, enfim, são vários fatores que também contribuem para o ganho de gordura corporal, né? Então, tudo leva para uma dieta mais equilibrada em proteína, até porque antigamente, né, os nossos antepassados, eles tinham uma ingestão muito melhor, mais equilibrada de proteína. Hoje em dia, a gente, pela questão da praticidade, a gente acaba esquecendo isso, né? Deixando Agora, isso de lado. Natália, o que muita gente reclama é que precisam fazer dieta, precisam emagrecer, vão no nutricionista, mas na hora de comprar os produtos, o bolso emagrece junto. Que os produtos são caros, que emagrecer é muito caro. Sim, e aí? Exatamente. Na verdade, eu também diria que... A culpa não é de vocês, tá? Sim, concordo. Mas é por isso que eu acho que também vai muito óbvio da conduta de cada profissional e da pessoa. Porque eu, por exemplo, tendo a trabalhar com comida. Então, assim, pra mim, comida não é caro. Então, você comprar um arroz, um feijão, você comprar um grão de bico e transformar ele numa torta, você comprar a lentilha e fazer uma sopa à noite, isso é muito mais barato do que você ficar atrás de produto. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, come comida e não produto. Então, a gente até brinca na consulta que eu falo para descascar mais e desembalar menos, né? Porque a gente fica procurando alternativa saudável para tudo. Bom, então eu vou comprar um pão cheio de grãos, que não tem glúten, que não tem isso, que não tem aquilo. Não, come uma mandioca ao invés de comer um pão, entendeu? Ou tipo, um bolo funcional, sei lá do que, adoçado com sei lá o que, só que não come comida. Então, por isso que eu falo, se você virar o teu foco pra comida, você consegue ter um equilíbrio melhor, entendeu? E você não gasta tanto. Agora, se você ficar pensando em alternativas muito mirabolantes para tudo, aí sim você vai gastar, porque essas lojas de produtos naturais, até por usarem produtos que não são tão consumidos, eles acabam sendo sim mais caros. Se eu seguir essas orientações, inserir proteína em todas as minhas refeições, eu vou precisar de algum suplemento, de alguma... Não necessariamente. Não, a princípio não. Na verdade, o que vai acontecer? Se você está incluindo proteína em todas as refeições, isso é uma coisa super importante, a gente não está falando de suplemento. Agora, se a gente estivesse falando de suplemento, bom, então eu vou tomar
whey, tipo, porque, né? Aí é um outro esquema, a gente tá falando de comida. Então, basicamente, não. Tá? Depende justamente do objetivo da pessoa, Exatamente. do ritmo que ela vai levar, exatamente. do tipo de atividade física que Sim. ela vai fazer. Aqui a gente tá falando, na verdade, de equilíbrio. Então, a gente tá pensando, não você comer só proteína, mas você incluir a proteína para você equilibrar os hormônios e ter mais saciedade. Necessariamente não é só pra pessoa que vai malhar. Não, não. De forma Longe alguma, de disso, forma longe alguma. disso, exatamente. Inclusive, te falo mais. Uma pessoa que chega aqui pra mim e fala assim, olha só, Natália, eu não quero perder peso, tô super feliz com o meu peso, não quero perder peso. Você acha que isso aqui é saudável pra mim? É. Por quê? Porque exatamente as pessoas que não querem perder peso, às vezes descuidam um pouco da alimentação. Aquela pessoa magra, tipo, em geral as pessoas mais magras comem muito mais errado, né? Então, isso vale a pena por quê? Porque esse desequilíbrio de insulina ao longo da vida, picos glicêmicos muito altos, muito consumo de carboidrato, a longo prazo a gente sabe que tem consequências, como Lá no resistência à futuro. insulina, Tá. uma série de coisas. E uma outra coisa super interessante é que é muito comum a gente ver essas mesmas pessoas magrinhas que sempre comeram de tudo, chegar lá no consultório uma hora e falar assim, olha só, minha vida toda eu comi tudo e mais um pouco e nunca engordei. De repente, do nada, me apareceu isso ou me apareceu aquilo. Ou comecei a engordar de maneira desequilibrada. Por quê? Porque sempre fez tudo muito errado. Chega uma hora que o corpo fala, olha aqui, minha filha, sinto muito, entendeu? Agora... Esses alimentos em equilíbrio vão me ajudar também a evitar problemas cardíacos, Sem problemas dúvida, renais e tantos sem outros. dúvida, exatamente. Quando a gente fala de problema renal com quantidade de proteína, a gente está falando de quantidades muito altas de proteína. A gente estaria falando aí, por exemplo, de um fisiculturista, não todos também, não posso Claro. generalizar, mas assim, de uma pessoa que coma proteína de maneira desequilibrada, né? E quando a gente fala de uma dieta low carb para perda de peso, de novo é aquilo que a gente falou, a gente está falando de uma dieta por um período para você atingir um objetivo. Depois disso, você vai equilibrar a quantidade de carboidratos com carboidratos bons para você conseguir levar isso adiante. Tá. Agora pode puxar minha orelha, e eu sei que eu não sou o único, tem muita gente assistindo também que deve fazer a mesma história. É. Aquele dia que a gente tira para ir na churrascaria e passa longe de todas as mesas possíveis, de salada, de carboidrato, fica só na carne. E aí? Eu diria que isso é falta de equilíbrio. Estou desequilibrado. Mas é um dia, não pode. Não pode. Ah, Não, é tá. que assim, eu falo que esse esquema de dia do lixo, né, que a gente chama de dia do lixo. Eu odeio esse nome, mas tem muita gente que chama de dia do lixo. Porque eu acho que você vai contra o conceito de equilíbrio. Tá E eu certo. sempre tento focar muito nessa questão do equilíbrio pra gente até mudar essa questão de comportamento. Tipo assim, eu fiz tudo certinho a semana inteira, hoje também vai encher a cara, vou fazer tudo e mais um pouco. Mas não, entendeu? Tipo, você pode ir na churrascaria, você pode comer tudo, mas dá desde pra que você você coma equilibrar. uma dúzia de abacaxi depois, talvez. Seria mais ou menos isso, Mais né? ou menos isso. Ou um pouquinho de salada, pelo menos pra você melhorar a digestão dessa proteína, certo. entendeu? Ou, ok, já comeu, então o que dá pra melhorar? Então depois tem uma alimentação um pouco mais leve no resto do dia, sem mais tanta proteína, pra você conseguir dar esse tempo pro teu corpo metabolizar tudo isso. Toma bastante chá de alecrim e chá de hortelã também. Natália Colombo, sensacional. E olha, toda essa nossa conversa você vai poder rever no nosso canal no YouTube. Só procurar lá, se inscrever. Todos os vídeos vão pro YouTube. A dica vai estar lá, passo a passo, que a doutora Natália Colombo falou. E essas dicas também, você também tem seguindo a Natália no Instagram, né, Natália? Por favor. Isso, meu Instagram é @DRA de doutora Natália Colombo. Perfeito, Natália. Seja sempre Certinho. muito bem-vinda. Obrigada, Obrigado. é sempre Vamos um ver prazer, melhor, ver com Rafael. saúde. Vamos fazer intervalo e no próximo bloco, os limites da beleza. Um bate-papo que a Maria Cândida vai ter com mulheres sensacionais, mulheres que vieram do interior de São Paulo, direto para o nosso programa, para esse bate-papo, para essa conversa aqui com a Maria Cândida. Uma conversa super interessante, você não pode perder. É o tempo de tomar uma água e o Tudo Posso já volta.